Jerusalém. Nós conhecemos bem a história. Na Semana Santa, a semana que precedeu a Semana Santa, a cidade estava em festa, a festa da Páscoa, e Jesus participou da Páscoa com os apóstolos, todos eles participaram, depois da ceia. Em meio à festa, apareceram uns gregos que vieram da Grécia, atravessaram toda a Europa e foram até Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, no meio da festa, muita gente, eles procuraram os discípulos do Senhor, um deles chamado Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram, dizendo: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Legal, né? Vieram de longe. Esses gregos, irmãos, os gregos eram filósofos, eram pessoas famosas, pessoas importantes, pessoas sábias, pessoas cultas. Queriam ver Jesus. Vieram de longe para ver Jesus. Não era muito fácil, porque a multidão era muito grande. É quase uma redundância, né? Uma multidão muito grande. Pode ter multidão pequena? É possível que sim. E Jesus era parecido com os seus apóstolos, seus seguidores. Provavelmente eles não conhecessem exatamente quem era Jesus. Então, dirigiram-se a alguém de origem também grega, caso Filipe, e disseram: então, nós queríamos ver a Jesus. Diz o texto bíblico que a gente leu que Filipe procurou André, outro companheiro, outro discípulo do Senhor, e os dois então se aproximaram de Jesus e disseram: olha, Senhor, tem aí uns filósofos, uns gregos, que vieram de longe e querem te ver. Então foi possível eles verem a Jesus. Quantas pessoas estão fugindo de ver a Jesus? Quantas pessoas não querem saber de Jesus? Quantas pessoas estão desinteressadas? Mas esses homens cultos, homens sábios, eruditos, intelectuais, altamente intelectuais, queriam ver a Jesus. E aí, irmãos, surge uma pergunta: por que eles queriam ver a Jesus? O que Jesus tinha tão importante? O que impressionava naqueles homens em relação a Jesus para que eles desejassem ver a Jesus? Porque a gente sempre percebe, a Bíblia é clara, muitos textos, Jesus se apresentando aos homens, outras vezes Jesus convidando os homens. Mas alguém sair de longe, caminhar, quem sabe, dias, semanas, meses, para chegar até Jerusalém, para ver a Jesus, é coisa rara. Mas isso aconteceu. E por que eles queriam ver a Jesus? Já preguei isso aqui. Alguém deve lembrar. Mas você está repetindo? Não é bem repetição, porque a palavra é de Deus. E sempre o Espírito Santo nos acrescenta alguma coisa para nos abençoar. E nessa noite não vai ser diferente. Os gregos queriam ver Jesus em primeiro lugar, porque eles ouviram falar que Jesus teve um nascimento sobrenatural. Esse sobrenatural, irmãos, quer dizer, sobre o natural. Né? O natural qual é? É o homem casar-se com a mulher, né? Vice-versa, ela engravidar-se e ter filhos. Com Jesus não aconteceu isso. Ele nasceu lá em Belém, a sua mãe grávida, deu à luz, engravidou-se por obra e graça do Espírito Santo. Os gregos sabiam disso, souberam disso. Queremos ver esse Jesus que nasceu de maneira sobrenatural. Como é que pode alguém nascer sem que a mãe tenha conhecido o pai da criança? Com Jesus foi assim. Souberam também que quando Jesus nasceu, os anjos desceu um coro celestial cantando glória a Deus nas alturas, homenageando o recém-nascido lá na manjedoura de Belém. Então eles queriam ver a Jesus porque souberam do nascimento sobrenatural de Jesus. Em segundo lugar, eles queriam ver a Jesus porque souberam da sua sabedoria.
Certa vez, os judeus mandaram que alguns de seus assessores, seus auxiliares, seus seguidores fossem prender Jesus. E eles foram. E chegando lá, ouviram Jesus. Com certeza ouviram Jesus sobre o Sermão do Monte. Lindo, né? Bem-aventurado. A gente conhece bem, né, as passagens bíblicas. E eles ouviram e voltaram. Se aproximaram, se apresentaram àqueles que os enviaram, e eles perguntaram: cadê o mestre? O chamado mestre Jesus? Vocês não trouxeram? E eles disseram: não, nós não trouxemos. Senhores, diziam eles, nós nunca vimos alguém que falasse com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanta base, igual esse Jesus. Não trouxemos. Não tem como enfrentar esse homem. Esse homem é extraordinário. Ele é fora do comum. Está acima da média. Ele não é como os demais homens. Sábio em todos os aspectos. Irmãos, Jesus apresentou cada saída que a gente fica assim meio boquiaberto, né, em relação à sabedoria de Jesus. Por exemplo, Jesus é conhecido como rei dos judeus, mas o imperador, o rei, era César, em Roma. Então, sendo Jesus o rei dos judeus, era contra César, o imperador, o rei, não é? Aí os fariseus religiosos falsos, como muita gente confunde cristianismo, espiritualidade com religiosidade. Por vezes, meus irmãos, por vezes, nós nos prendemos muito à religiosidade. Isso é uma coisa meio falsa, meio duvidosa. Eu lhes proponho que sejamos mais espirituais do que religiosos, que nos prendamos mais ao reino de Deus do que à religião ou à denominação A ou B ou C. Você entende isso? Então os religiosos foram a Jesus perguntando: mestre, é lícito ou não pagar o tributo a César, o imperador? Eles não queriam saber de nada. Na verdade, a intenção era pegar Jesus. Ou seja, bom, se ele disser que é lícito pagar o tributo a César, então ele vai demonstrar que é contra o seu povo, contra nós. É uma chance que a gente vai ter para entregar, para que nós judeus o prendamos e o matemos antecipadamente. Todavia, se ele disser que não é lícito pagar o imposto ao imperador romano, ele vai provar com isso que ele é contra o império, que ele é contra o rei. É uma chance que a gente tem de levar aos tribunais e também de ser preso e ser morto antecipadamente. Qualquer uma das duas respostas que ele der, a gente vai apanhar na boa. Era isso que eles queriam, os fariseus, os religiosos. Sabendo disso, Jesus pediu: me dê uma moeda, eu quero ver o dinheiro. Eles deram uma moeda, né? De quem é a esfinge? Tem um retrato que está na moeda. Disseram a eles: é de César. Aí Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram pegar Jesus em nenhuma situação. Sábia e divinamente, Jesus respondeu. Há muitos textos assim, irmãos, que demonstram a sabedoria, a capacidade de Jesus. E os gregos estavam interessados em conhecer pessoas sábias. E eu quero falar para os irmãos que estão aqui, e para quem está me ouvindo de longe, e para quem vai nos ver através do vídeo, através do WhatsApp, que enganam-se aqueles que pensam que os crentes são pessoas tolas, são pessoas desinformadas, são pessoas sem culturas. Tem muita gente enganada por aí. Coitados dos crentes, eles são tolos, semi-analfabetos, não conhecem nada, são levados, são enganados por pastores que pensam que sabem muito. Tem muita gente pensando assim. Meu irmão, meu amigo, você que vai ouvir
que vai assistir o que eu estou falando através do Facebook, fique sabendo, ninguém aqui é tolo, não. Os crentes não são um bando de pessoas analfabetas, desinformadas, como muitos pensam. Não, senhores, muito pelo contrário. São pessoas que sabem o que querem. São pessoas que renunciam tudo. São pessoas que abandonam o mundo. São pessoas que rompem com o pecado. São pessoas que deixam o pecado e se aproximam de Jesus e o aceitam como Senhor, sábio, divino e eterno Deus, Criador do céu e da terra. Pode dizer amém? Amém. Todos são aqueles que pensam que os crentes são pessoas desinformadas. Claro que nunca chegaremos à capacidade de Jesus, nem dos filósofos. Mas, meus irmãos, o que é necessário, nós somos portadores, porque o que importa mesmo para os cristãos não é o conhecimento, não é a cultura, não são diplomas, não é ser pós-HD, PhD em nada. Não, senhores, o que importa para nós é crermos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, porque Ele mesmo disse: quem crê e for batizado, esse será salvo. Amém? Amém. Os gregos queriam então conhecer Jesus por causa da sua sabedoria. Eles queriam saber, conhecer, ficar de frente a frente com Jesus, porque eles ouviram falar dos milagres de Jesus. Ninguém fez o que Jesus fez. Eu fico, irmãos, sinceramente, eu fico abismado. Eu fico me perguntando por que pessoas insistem tanto, forçam tanto a barra, para quererem provar de que Jesus era um simples mestre religioso. Não, Jesus, Buda, Mahomet ou Maomé, Allan Kardec e outros, Joseph Smith e outros, simples profetas. Jesus era um desses? Não, amados. Ninguém fez milagres maravilhosos como Jesus. Você já pensou? Os discípulos em meio ao mar da Galileia, em plena tempestade, o barco que eles estavam afunda e não afunda, e eles apavorados, e Jesus dormia tranquilamente no barco. E eles diziam: mestre, mestre, não se te dá que perecemos, eis que a tempestade é forte, as nuvens são negras, a chuva que cai é forte, o barco que estamos corre o risco de afundar e todos nós morreremos. Jesus levantou-se calmamente e deu ordem ao mar, às ondas, ao vento, à tempestade, e tudo se fez bonança na hora. Milagre. Os gregos sabiam disso. E aquela festa de casamento que a gente conhece bem? Você já pensou, meu irmão, minha irmã? Em uma festa, os judeus eram rigorosos, eram caprichosos. Não podia